Ok, pessoal, namastê, muita paz a todos, muita luz, dando continuidade então ao nosso seminário sobre, né, a natureza avançada dos extraterrestres. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre os ascensionados e os extraterrestres. Bom, lá pelos idos de 1700 vai alguma coisa, né? Começavam a se falar, tem alguns relatos, algumas, né, publicações assim, sobre o conceito da fraternidade branca. Depois, mais tarde, em 1800 e quanto é mesmo, criançada? 1877 foi o primeiro livro da Blavatsky, a primeira publicação da Helena Petrovna Blavatsky, falando sobre este conceito da fraternidade branca, né, como sendo uma sociedade de espíritos ascensionados, né, no projeto Terra. Ao longo de toda a história da civilização humana na Terra, né, dessa geração, se constituía, então, no plano astral superior, a sociedade dos espíritos ascensionados, daqueles que não necessitavam mais reencarnar em planos físicos. Então vamos entender como é que funciona isso, né? Para que a gente possa dar um upgrade um pouco nisso aí. Eu vou dar um upgrade nessa história de fraternidade branca, tá? Do jeito que está na Blavatsky, do jeito que está nos livros delas aí. Porque do jeito que ela coloca, a coisa está muito pequena. Você tem alguns erros, né, de colocação, de interpretação, né, a conceituação dos próprios mestres ascensos. Você está entendendo? Então nós vamos discutir um pouco sobre isso, né? Bom, se alguém perguntar o que é isso, fala que é QR Code, viu? QR Code. É QR Code extraterrestre. Tem mais. Já entra em contato com a nave direto, né? Botou o celular aqui, ó. Bom, então, o que vem a ser a fraternidade branca? Tá? Então, se nós colocarmos o projeto Terra da forma como que a gente vem colocando para vocês, né? Vamos lá, colocando as dimensões espirituais, dimensões astrais, né? Então vamos lá. Aqui nós chamaríamos de umbral, a superfície da Terra. O primeiro plano espiritual que nós chamaríamos de penumbral. O terceiro nós chamaríamos de plano da luz. E aqui o plano dos ascensionados. Muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, calma, muita calma nessa hora. Então, segundo esses escritores da Blavatsky, o pessoal que funda o conceito da fraternidade branca, e eles vão fundar, por exemplo, né, a ideia dos 7 raios, né, que são as chamadas cores do arco-íris, desde a chama vermelha, laranja, amarela, tá, até a chama violeta, que é a última chama, né, aquela coisa. É tudo simbólico, esses símbolos todos que me... Eu detesto essas coisas. Eu, Laércio, eu detesto essa simbologia toda. Para mim, eu gosto das coisas claras, né? Sem misticismo, sem simbologia. As coisas têm que ser como elas são, exatas. Entra lá, querida. Bom, então, nessa história da fraternidade branca, o conceito é: uma alma chega vinda de outros orbes distantes, pararia aqui na Terra, no plano astral, e essa alma passaria então por um processo de reencarnações no plano físico, tá? E é aquela da história, a pessoa entra na chamada roda de Sansara. Ela entra
vive uma primeira encarnação, morre e vai para o astral. Devido ao karma acumulado nessa encarnação, ela retorna e fica nesse ciclo de nascimento e morte até o fim da sua experiência humana na Terra. Né? E isso se dá com o processo de ou iluminação ou ascensão. Então, vamos supor que um espírito tenha vivido 20 encarnações na Terra. Né? A gente calcula que, em média, para dar 20 encarnações na Terra, um espírito normal demora 2.000 anos. 2.000 anos é tempo suficiente para você aprender alguma coisa. Então, depois de 2.000 anos, né, esse espírito viria, então, né, já no plano da luz, e depois ele não mais encarnaria e só passaria pelo trabalho, pelo treinamento e o aprendizado que ele teria aqui, ele teria as condições de ascender aos planos superiores. Então, ascensão. Então, ascensão significa não mais retornar aos planos densos da matéria. E à medida que esses grupos de espíritos forem ascendendo, conta a história que se formou aqui no astral superior uma fraternidade de espíritos ascensionados em todas as épocas, né, desde 3.000 anos atrás, né, ascensionado de 5.000 anos atrás, vamos pensar assim, né, em todas as culturas, religiões e partes do planeta. Então todo aquele que ascensionou já não tem mais vínculos religiosos, nada com a superfície terrestre, ele se torna branco. Você está entendendo? O cara que ascensionou pela linha católica, pelo budismo, né, lá as questões são unificadas. E aí, o que conta então? O que conta essas histórias é que esses ascensionados, presta atenção, aí é o grande erro gravíssimo cometido pela fraternidade branca. É um erro que eu discuto sempre com eles. Eles dizem que esses seres governam o planeta Terra. Eles são a autoridade máxima. Aí eu pergunto para vocês, então, quando esses indivíduos estavam no processo de ascensão, quem comandava tudo isso? Né? Quando eles chegaram lá, 8.000 anos antes de Cristo, quando o projeto começa, não tem ascensionado. Não tem ascensionado para formar a fraternidade branca aqui. Ah, mas os ascensionados da Atlântida. Ascensionados da Atlântida, eu vou embora daqui, vou para outros, né? Já foram transmigrados para galáxias, né? Porque quando as pessoas começam a pegar os mestres da fraternidade branca, Saint Germain, por exemplo, os caras vão colocar a história de Saint Germain lá na Atlântida, cara. Depois foi não sei quem, governador na Atlântida, depois a Funda Atlântica, eles não falam da Era da Luz da Atlântida. Eles não falam. Essa coisa que eu falo, pós-Atlântida. E depois fica 5.000 anos, a Terra sem merda nenhuma. Onde estavam esses caras? Para depois voltar a ser faraó do Egito. Esse cara só pega cargo bom, você viu? Só uma coisa boa. Bucha eles não pegam. É governador não sei do que, presidente não, faraó do Egito. É coisa que não presta, ninguém conta a história. O cara viveu um bunda mole lá no Egito. Né? Um escravo no Egito, sabe? Tudo bem, não é nada contra, mas eu não consigo engolir essas colocações dos mestres da fraternidade branca que eles descrevem, né, todos eles, e cada um com um histórico de reencarnações milenares, ou seja, 20.000 anos, 10.000 anos reencarnando na Terra. Tá? Muito bem. Então, o primeiro questionamento é o seguinte. Claro, isso existe. Eu não estou contrariando que existe uma elite de ascensionados. Na China, na Índia, no próprio Oriente Médio, né? Entre os maias, astecas. Então você vai ter, em todo mundo você vai ter processos elevados, pessoas que ascensionaram. Nas tribos indígenas, sabe? Sempre tem sábios que, de uma certa maneira, viveram um determinado tipo de experiência. Então, vamos supor que aqui exista, sim, uma fraternidade branca. Mas essa fraternidade branca, se a gente perceber, não foram eles que criaram toda uma estrutura, corpos biológicos, tudo isso. É óbvio que aí está furado. Então nós vamos ter que chegar aqui e vir mais aqui, ó. Nós vamos ter um comando planetário Terra, né? Esse comando planetário Terra, que a coisa vai mais longe, mais acima, ela pertence à Federação Galáctica.
Então essa Federação Galáctica, ela é anterior ao começo do universo, né? É coisa de bilhões de anos lá atrás. Entendeu? Então, a grande sabedoria, o grande conhecimento, a grande física, a grande tecnologia, tudo vem de lá. Tá? Então, esse comando constrói, projeta todos os planetas, são todos comandos extraterrestres. Todos extraterrestres. Aí, não tem nenhum ascensionado. Se a gente trouxer qualquer ascensionado de fora, é ET. Presta atenção no conceito. Antes de existir qualquer ascensionado neste processo, ascensionado da Terra, qualquer indivíduo que operasse nesta elite aqui, sem dúvida nenhuma, era ET. Ok? Então a gente já começa por aí. Precisa entender quem são os ETs na jogada e a relação que eles têm com os mestres ascensos, né? Com os espíritos ascensionados. Muito bem. Com esse conceito na mão, né? Aí o projeto Terra começa. Né? Ele começa. A gente pode até imaginar isso na época da Atlântida. Vamos começar o projeto da Atlântida. Então, quando não tinha ninguém, né, 5.000 anos antes do final Atlântida, ela Atlântida lá, estava tudo na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra, quem ascensiona na Idade da Pedra? O cara não sabe nem ler, escrever, mora em caverna. Não vai ter um espírito iluminado na caverna, né? Primitivo pra caramba. Então, quem coordenava tudo isso?